Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado àqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Eu quero saber como que está a sua rotina de estudos. O ano de 2025 tem sido um ano de grandes oportunidades de ingressar no serviço público. Você já está estudando? É muito importante também que você acompanhe os nossos programas anteriores. Nós estamos fazendo aqui uma sequência de conteúdos que são muito importantes para aqueles que estão se preparando para provas. Nós estamos trazendo aqui informações sobre concursos importantes que estão abertos. Nós estamos trazendo dicas de organização, de planos de estudo. Nós também estamos fazendo um trabalho muito bacana contando com a participação dos irmãos, contando para vocês trajetórias de aprovação de irmãos nossos que foram aprovados em concursos públicos e vieram aqui e contaram experiências, a trajetória deles e dicas, até para você conhecer um pouquinho mais das carreiras públicas. Você já assistiu os nossos programas anteriores? Não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar esse conteúdo com quem está estudando para concurso, tudo bem? Vamos ver aqui alguns depoimentos que nos alegram muito de pessoas que assistiram aí o nosso programa, os programas anteriores e compartilharam experiências conosco. Olha aqui, ó, vamos lá, ó. Parabéns pelo programa, muito bom para quem estuda para concursos ouvir os testemunhos de fé e as experiências dos irmãos. Isso aqui é muito marcante para nós, porque todos os irmãos que vieram aqui testificaram de como que as experiências com o Senhor foram marcantes também no período de preparação para concursos, como eles também se mantiveram realizando a obra do Senhor enquanto estudavam para concursos, tudo bem? Programa muito bom, glória a Deus. O irmão deixou aqui um versículo muito marcante, né? Que fala lá do livro de Provérbios, ó. O galardão da humildade, ou seja, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Muito bom. Os irmãos aqui testificaram as suas trajetórias de aprovação, o seu esforço, mas com certeza todos eles dedicaram ao Senhor essa vitória, compartilharam como que a presença do Senhor foi marcante nesse processo, né? E uma irmã relatou aqui muito interessante também, ó, também passei pelo momento de lágrimas depois de uma reprovação, mas o Senhor me levantou e me deu a vitória. Nós fizemos um programa específico para falar sobre como superar a reprovação em concurso público. Você assistiu esse programa que a gente fez, né? Pode acontecer sim essas situações de reprovação. E nós ficamos felizes aqui de ver o testemunho da nossa irmã, de como que o programa ajudou e que também ela passou por essa situação. Tudo bem? Então não deixe de compartilhar, de comentar e de enviar a sua sugestão também de temas para fazermos o nosso programa. E o programa de hoje ele é muito importante, tá? Nós vamos trazer aqui um tema que é fundamental, indispensável para você que deseja ser aprovado em concurso público. Nós vamos falar sobre a importância da leitura para concursos públicos. Eu quero já adiantar que esse programa aqui não vai servir apenas para quem está se preparando para concursos públicos. A leitura é algo importante para todos nós, até espiritualmente a leitura da palavra. Mas parece que nos dias atuais as pessoas estão com cada vez mais dificuldades de serem bons leitores, de terem assim, uma boa sessão de leituras e até de compreender aquilo que estão lendo, tá certo? E é muito importante, se você deseja ser aprovado em concurso público, que você se torne um bom leitor. Antes da gente começar aqui o conteúdo do programa, você se considera assim um bom leitor? Você tem o costume de ler? Você separa tempo para a leitura da palavra? Quanto tempo do seu dia, da sua semana é dedicado à leitura? Não só quem está estudando para concurso público, mas de maneira geral. E é muito importante também que você incentive até os mais novos o hábito, a criar o hábito da leitura. E quando a gente fala em concurso público, não tem como você passar numa prova sem ser um bom leitor. E por que eu falo isso? Porque praticamente todas as provas são provas o quê? Escritas. Você vai receber lá uma prova, vai ter que ler, interpretar uma questão e fazer o quê?
marcar uma resposta correta. Então você precisa necessariamente ser um bom leitor. E no programa de hoje a gente vai trazer aqui estratégias para que você melhore a qualidade da sua leitura, né? É um tema bastante importante. Então vamos lá, ó. Olha que interessante essa palavra aqui. Esse texto trazido da palavra que está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 30, ó. E diz assim, ó. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. É a experiência que o Senhor aqui deu ao servo Filipe quando ele encontrou um eunuco e ele evangelizou esse eunuco. Vocês lembram disso? E o que acontece ali, né? O Filipe fez uma pergunta para ele, ó. Entendes tu o que lê? A palavra já destaca aqui, é claro que ele tem um contexto de evangelização na vida do eunuco, mas destacamos aqui a importância de você ler e compreender aquilo que você está lendo. A própria palavra já nos destaca isso, né? E o eunuco ele até testifica que ele fala assim, ó, como é que eu vou entender se ninguém pode me explicar? Então a leitura é importante e a própria palavra nos dá uma direção em relação a isso. Mas vamos lá, ó. Como que eu quero fazer aqui para vocês algumas estratégias de aplicação prática para que você se torne um melhor leitor. A primeira estratégia que eu quero trazer para vocês aqui é um conceito que eu vou chamar assim de leitura ativa, tá? Uma leitura ativa. O que seria isso, tá certo? É muito comum nos dias de hoje, que a gente está usando muito o celular, onde há ali muitas telas com muitos estímulos, que a nossa capacidade de foco, falando do nosso programa, ela esteja cada vez mais reduzida, tá certo? Então, o que a gente vê que acontece com muitas pessoas que começam a estudar para concurso? Ela pega ali o livro, ela senta, começa a ler, começa a leitura 3, 4 parágrafos, quando vê ela já está pensando em outra coisa, já está com a mentalidade na atividade que vai ter que fazer no outro dia, no problema que tem que resolver, numa questão familiar, tá certo? Não consegue se manter numa leitura focada, tá certo? Aí quando vê, passou várias e várias páginas até do conteúdo, mas ela não consegue lembrar o que estudou. Não consegue ali até mesmo fazer o quê? Explicar com as suas palavras o que estudou. Então como que a gente pode melhorar um pouco isso? Tendo uma leitura mais ativa. O que é interessante, ó? Não é apenas passar os olhos, é interagir com o texto. Olha, eu estou estudando aqui direito constitucional, garantias fundamentais. Eu estou estudando aqui contabilidade. Então, olha só, essa aula fala desse tema interessante. Será que eu já tenho alguma aplicação em relação a isso? Né? Vai interagindo no momento da leitura, imaginando, por exemplo, quando que aquela situação prática ali poderia ser aplicado. Isso de maneira mais ativa, mais concentrada, tá certo? Não é apenas passar os olhos. E como que a gente aplica isso? Ó, antes de começar até a leitura, faça as seguintes perguntas. Olha, o que esse capítulo aborda? Hoje eu vou estudar essa aula aqui, por exemplo, de direito tributário, que fala, por exemplo, de diferenças entre impostos e tributos. Eu vou estudar uma aula de português, que eu vou analisar, fazer ali uma análise sintática. Tudo bem. O que essa aula aborda? Antes mesmo da gente começar a estudar, faça uma passagem geral sobre o assunto, tá certo? O que esse capítulo aborda do meu material? E diante da leitura, eu acho interessante, às vezes, você usar algum material para grifar, destacar as palavras-chave do contexto, tá bom? Mas apenas eu quero que você tenha um cuidado. Às vezes, quando a pessoa está estudando para concursos, o material lá, tem a mania de ficar grifando tudo. Quando vai ver lá no final, todo o material dela já está todo anotado, grifado. E o que é importante daquilo ali? Vai se perder. Então a ideia é o seguinte, ir grifando palavras-chave que vão fazer você o quê? Relembrar praticamente de todo aquele assunto que está sendo tratado. Tudo bem? Então a primeira dica para aplicar de maneira direta, tentar fazer uma leitura mais ativa, não apenas passando pelo texto, mas passando, refletindo sobre ele, tentando explicar o que está acontecendo ali com as suas próprias palavras. Tudo bem?
Então, o primeiro ponto é esse aqui. E fazer também anotações e criar pequenos resumos no seu material também vai te ajudar a fazer uma leitura melhor, de mais qualidade e até de mais tempo. Tudo bem? Primeiro ponto, leitura ativa. Outro ponto, o método dos 3 passos, tá? Não é oficialmente um método que, se você pesquisar na internet, vai conhecer. A gente está colocando aqui 3 etapas para você cumprir, para que você possa aplicá-lo diretamente, tá certo? Então vamos lá. O que seria o primeiro passo, né? Seria você ter uma visão geral do assunto, folhear, né? Rolar ali, se for um material digital, o material para entender a estrutura. Por incrível que pareça, às vezes a gente quer estudar uma aula e a gente vai direto para o conteúdo e começa ali. Mas existem elementos, né, num material bem estruturado, num livro, como, por exemplo, o próprio sumário. Você já viu lá no começo do livro, o sumário, que passa ali cada capítulo e às vezes que tem naquele livro, e dentro do capítulo o que vai ser abordado, tá certo? Então, antes mesmo de começar a estudar, faça uma passagem geral do assunto ali. Não há o objetivo de fazer uma leitura mais retida, mas faça o quê? Veja, ele passe diretamente todas as folhas que você vai ler naquele momento, o que é a sua meta. Para quê? Para que você possa saber de que você vai, o que você vai estudar naquele momento. Qual assunto que está sendo tratado? Tá certo? Tem várias divisões aqui. Qual que é o objetivo que eu tenho ao terminar esse assunto? O que eu preciso saber quando termino esse assunto, tá certo? Você vai ter uma visão geral, macro, daquilo ali, né? Que está sendo abordado, tá bom? Então você já vai mais preparado para o estudo. Então o primeiro passo é esse. Depois, uma leitura direcionada, tá? Isso aqui é fundamental para você focar na sua leitura sem distrações. Esse aqui talvez seja um dos grandes desafios dos tempos modernos, você ter concentração, tá? E isso passa por alguns fatores, até mesmo o ambiente onde você está estudando, tá certo? É claro que cada um de nós tem a sua condição, tem o seu espaço para estudar, mas é muito difícil você fazer uma leitura de boa qualidade num ambiente que tem muito ruído, onde tem muitas pessoas passando, onde há muito barulho, certo? Não é o ideal. É claro que às vezes é a realidade de cada um, mas é bom que você tenha um bom ambiente que te tire distrações. Inclusive, que o seu aparelho de celular, se possível, fique longe do seu local de estudos. Fique lá desligado no cantinho dele, tá? Para que você possa fazer assim uma leitura mais direcionada, sem coisas que tiram a sua atenção. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha que distrai muito a sua atenção no momento de estudos, tá? É o ambiente que você tem na sua casa? É a vizinhança? É o próprio material que às vezes você está usando? Eu queria que você escrevesse para a gente, mandasse a sua mensagem e falasse assim, olha, eu tenho dificuldade de me concentrar por causa desse motivo. Quem sabe isso não vira um tema para um próximo programa. Tudo bem? Então vamos lá. E o terceiro passo aqui é que a gente também reforçar a questão da revisão ativa, tá? Você fazer revisões daquilo que você estudou, como um fechamento do assunto, né? Você teve a visão geral, você fez uma leitura direcionada e agora você vai revisar rapidamente aquilo que você estudou. Após terminar ali a sessão de estudo, tenta explicar, usando às vezes até rapidamente a verbalização em voz alta, né? O que você leu, ou responder uma questão de concurso sobre aquele tema, tá certo? Para você verificar se a sua leitura, se a sua sessão de estudo foi efetiva, tá bom? Então, esses 3 passos aqui são dicas de aplicação direta e prática para que você possa ter uma leitura melhor, tá? Inclusive, meu irmão, isso aqui serve não só para leitura para concursos públicos, tá? Para você que de repente tem dificuldade de leitura da palavra, tem muita coisa aqui que se aplica ali ao seu momento de leitura bíblica. Tudo bem? Você acha que é difícil aplicar esses 3 conceitos que a gente trouxe aqui, né? Na sua sessão de estudos, ter essa visão geral,
preparar um bom ambiente para tentar não se distrair e revisar ativamente? Você acha que é muito difícil a gente aplicar isso? O nosso objetivo é trazer aqui dicas bem rápidas e práticas para que você possa implementar esse conteúdo imediatamente, tá certo? Outra coisa, você lembrou de alguém? Você lembrou de alguém que você sabe que tem muita dificuldade de leitura, não gosta de ler, tá? É claro que a leitura também é um hábito que deve ser construído a cada dia. Mas se você pensou em alguém que tem dificuldade de concentração e de leitura, eu quero que você encaminhe esse programa para ele, tudo bem? Então vamos lá. Terceiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês, ó, quebra da leitura mais intervalos, tá? É inegável que alguns assuntos para concursos públicos são, assim, ó, muito extensos. São temas que são muito grandes e, às vezes, né, vão levar horas e horas de estudos. Inclusive, você vai ter que estudar uma vez, você vai ter que revisar esse assunto outras vezes para que você possa dominá-lo. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você já teve algum assunto desse estudando para concurso, estudando para faculdade, que você entenda que assim, é muito difícil, muito complexo? Tá? Comenta aqui, porque de repente a gente pode trazer dicas também específicas sobre isso, tá? Mas é aquilo, qualquer assunto que seja difícil, que seja grande, sabe uma dica que eu quero trazer para você? Divida ele em pequenas partes, tá? E vá avançando aos poucos, com paciência, tá certo? Porque por mais difícil que o assunto seja, você dividindo ele em pequenas partes, eu tenho certeza que você vai evoluir melhor. E na leitura é a mesma coisa. Você vai ter aulas para estudar, livros inteiros, que podem levar muito tempo, mas a gente vai dividindo em pequenas partes. Então, por exemplo, ó, estabelecer blocos de 25 a 30 minutos. É a famosa técnica Pomodoro, que está muito difundida aí na internet, nos estudos, que pode ser uma estratégia. Então, você não vai necessariamente estudar 3, 4 horas seguidas, tá? Faça pequenos intervalos, pequenos blocos, tá bom? Isso até você vai sentir avançando, né? E com o passar do tempo, com mais experiência, você vai até fazer blocos maiores de leitura, tá bom? Então, se você tem ali o seu material para ler, você decidiu que vai estudar por 2 horas, faça primeiro um bloco de 20 minutos, de 25 minutos, tudo bem? Isso você tende a conseguir um foco melhor em pequenos intervalos, tudo bem? O que mais? Podemos fazer ao final da leitura um pequeno resumo do que você entendeu. A gente reforça, né, esse conceito de você não apenas ler e terminar e ir para o próximo assunto. É ler, fazer o quê? Essa reflexão e, eventualmente, para encerrar, um pequeno resumo. Explicar com as suas palavras, verbalizar aquilo que você está estudando, tudo bem? Eu tenho certeza, você seguindo essas dicas aqui de aplicação prática, você vai se tornar um melhor leitor, tudo bem? E, ó, digamos que a sua sessão de estudos acabou e você não terminou todo o assunto, você deixa marcado lá. Deixa lá registrado aquilo que até onde você foi. E quando você retomar o assunto, você não vai voltar do zero. Você vai voltar, obviamente, do ponto que você terminou aquela sessão de leitura. Tudo bem? Fazendo isso, né? Um assunto que é muito extenso, que você precisa ler muita coisa, ele tende a ficar o quê? Cada vez em blocos menores e você vai aos poucos avançando, né? Até porque quando a gente fala de concurso público, a gente tem que ter uma característica fundamental, que é a constância nos estudos. Isso para nós é o mais importante. Não é a pressa, é a constância que vai fazer você chegar no seu objetivo de aprovação em concurso público. Tudo bem? Outro ponto fundamental aqui, ó, é a resolução de questões. Quando a gente fala de estudo para concurso público, o seu objetivo principal é acertar questões de prova. Concurso público, basicamente, é isso. Você vai ter uma quantidade de questões para você resolver a determinado tempo. Então, todas as sessões que você fizer, né, de estudos,
resolva questões. Inclusive, você vai treinar a sua leitura resolvendo questões, tá certo? Porque você vai ter ali um problema, uma situação ali e as opções para você resolver, tá certo? E por meio da resolução de questões, você também vai melhorar a sua leitura, vai contribuir também para isso. Porque você vem à sequência da aula, né? A explicação que o professor traz, tá certo. E agora, vamos colocar a mão na massa, para saber como que a gente vai resolver problemas e a leitura vai ser beneficiada por causa disso, tá? Regra prática, lê um capítulo, resolva aí, pelo menos 3 a 5 questões sobre ele. Sempre tem aí uma meta de resolução de questões na sua sessão de estudos, porque isso também vai te ajudar a melhorar a própria leitura e compreensão dos assuntos, tudo bem? E isso vai ajudar você a fixar a teoria e mostrar se você realmente entendeu. Olha só, se você leu o assunto, tá? Fez a sessão de leitura e, ao resolver as questões, está muito ruim ainda, é claro que você vai ver o mesmo assunto várias vezes, né? Mas é um indicativo que você, às vezes, já vai precisar voltar àquele tema para desenvolvê-lo melhor, tudo bem? Mas a resolução de questões também vai te ajudar a melhorar a sua leitura nos estudos para concurso público, tudo bem? No programa de hoje, nós falamos sobre a importância da leitura no estudo para concurso público. É impossível que você seja aprovado em concursos públicos se você não se tornar um bom leitor para concursos, tudo bem? E nós falamos o quê? Algumas dicas práticas. Você fazer uma leitura ativa, não apenas passar o olho pelo material, mas interagir efetivamente com esse material. Isso vai tornar a leitura um pouco mais fluida e você vai melhorar a sua capacidade de compreensão. O método dos 3 passos, né? Você primeiramente ter uma visão geral do assunto, né? Pegar ali às vezes o sumário daquele livro, saber de que aquele tema vai tratar naquela aula, aquele capítulo, passar por ele inteiramente antes mesmo de começar uma leitura, tá? Você fazer depois a sua leitura direcionada, tentando retirar as distrações que tem no caminho, um bom ambiente de estudos, interagindo com o material e também depois fazer uma revisão daquilo que você leu, tá certo? Nós também falamos sobre a importância de quebrar a leitura em pequenos blocos, tá certo? Para que você possa ir avançando aos poucos, em pequenas sessões, isso com certeza vai te ajudar. E também nós falamos sobre a importância da resolução de questões para melhorar também a sua capacidade de leitura, tudo bem? E esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. A paz do Senhor e até o próximo programa.